Olá, olá, queridos e amados tiais, irmãos queridos muito amados. Eu gostaria de falar aqui hoje, especialmente, para as pessoas que tiveram diagnóstico de bipolaridade, tanto faz ser tipo 1, tipo 2 ou a ciclotimia, e também para pessoas que também foram diagnosticadas com outros tipos de transtornos psiquiátricos, tá? Esse é um momento que a gente está passando muito importante, né? Assim, vamos dizer, não sei se vocês já ouviram falar sobre a transição planetária, né? Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre a transição planetária, vocês podem dar uma olhadinha lá nos vídeos anteriores. Mas é muito importante que a gente possa manter a nossa, apesar de todo o caos aparente que a gente está vendo, é importante a gente manter uma calma, uma tranquilidade, uma serenidade mental. E esse é o desafio, né? Porque na pandemia anterior, digamos que essa é uma pandemia que a gente está vivendo agora, uma pandemia ambiental climática, né? Que já foi prevista por muitos cientistas, né? Até mesmo artistas cantaram muito, né? Sobre músicas assim, né? Que transparecem o cenário atual que a gente está vivendo. Mas, e a vida, e o globo terrestre, esse planeta que a gente vive, é uma grande roda gigante, é a roda da vida, a gente está na roda da vida, né? E essa roda da vida tem riscos e tem caos, e também vai chegar um momento de mais paz, de mais ordem, mas por enquanto a gente está vivendo esse ápice, vamos dizer assim, do caos, né? O ápice do momento da transição planetária, né? Alguns dizem que é só o início, né? Das tribulações, como dizem na Bíblia, né? O Apocalipse. O Apocalipse é a mesma coisa da transição climática, né? Global, né? Tem muitas semelhanças, né? Se você for ver, se você não for analisar só ao pé da letra do que é o Apocalipse que está na Bíblia, você vai ver que tem muita identificação com os eventos climáticos que o planeta Terra está passando, né? E como é que a gente faz para ter saúde mental no meio de tudo isso? Então a gente tem que resgatar o que a gente aprendeu com a pandemia anterior, né? Que foi a pandemia do Covid, foi de um vírus e tudo mais, né? Tudo que a gente vive aqui no planeta Terra, a gente mesmo que cria, né? Com a nossa capacidade mental, né? E a nossa capacidade energética e espiritual também. E aqui a gente concretiza, né, na materialidade o que está no nosso coração e na nossa mente, certo? Portanto, como chegou aqui para o Brasil essa energia, porque antes a gente, aqui no Brasil, não tinha assim, muitos acontecimentos assim de terremotos, tudo mais. Tinha outros tipos de acontecimento, mas esse que aconteceu agora no Rio Grande do Sul tá nos mostrando que, digamos assim, o Brasil ele é sim abençoado por Deus, tá? Mas ele é muitíssimo abençoado por Deus e não é porque está acontecendo esses eventos que ele vai deixar de ser abençoado, não é isso. Mas é que a gente achava que tinha uma certa proteção aqui e realmente ainda tem essa proteção aqui. Só que, como eu falei, a gente que cria a nossa realidade. Cada estado, né? As pessoas que vivem naquele estado, elas criam coletivamente uma realidade para elas, certo? A gente cria a nossa realidade individualmente, mas a gente também cria a nossa realidade coletivamente. Portanto, a expansão consciencial e também a ascensão espiritual, ela é de uma certa forma individual, mas ela também é coletiva. Ela não é só individual, ela é coletiva também, certo? Então, como é que a gente vai viver com sanidade mental, auxiliar essas pessoas que
não só as pessoas que têm transtorno, mas as outras que também não têm esse tipo de transtorno, mas que estão sim transtornadas com tudo que está acontecendo no mundo. Existe uma carta no tarô que se chama a Roda da Fortuna. E essa carta, ela é uma roda gigante e aí tem várias pessoas ao redor dela e coisas que acontecem ao redor, né? Então, a roda gigante, ela fica aqui no ponto alto. Quando ela fica no ponto alto, tem um serzinho que ele tá numa posição meditando. E foi exatamente isso que a gente aprendeu com a pandemia anterior, né? A gente aprendeu a voltar para dentro da gente mesmo. A gente aprendeu que o autoconhecimento era muito importante, que a gente olhar para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, foi muito importante, né? E continua sendo importante, mas a gente aprendeu isso pela dor, né? Que a gente precisava dar atenção à nossa família, né? Aos nossos filhos, aos nossos pets, olhar para dentro da gente, se autoconhecer, fazer meditação. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu anteriormente vai ser muito necessário para o que a gente está enfrentando agora, né? Então, a gente sempre manter o equilíbrio, desligar a TV. Se você está vendo rolando no celular e aparece notícia de tragédia, você tem a opção de não ver, ou de deixar de seguir, ou de bloquear aquela conta. Você tem a opção, né? Você que vai escolher a realidade na qual você quer viver. Atualmente no planeta, devido às diferentes consciências, a gente está vivendo várias realidades no mesmo planeta. Então, aquelas pessoas que estão se conscientizando, tem pessoas, por exemplo, dentro desse caos, que se conectaram com um movimento de solidariedade, tem pessoas que não puderam ajudar financeiramente, mas puderam auxiliar com suas orações, e não tem uma coisa mais ou menos importante, tudo é importante, né? Para Deus não tem isso aí, o que é mais, o que é. A pessoa que pôde doar 40 mil, puxa vida, parabéns para ela. Aquela pessoa que de repente ela não conseguiu doar aqueles 40 mil, mas ela rezou um terço inteiro, pegou um japamala, fez aí o seu exercício de sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata 108 vezes, né? Aquela pessoa que fez que fez uma terapia, que está emanando luz lá para o estado, para todo o planeta. Tudo é importante, tudo é importante. A gente ajuda como a gente pode e tá tudo bem, certo? Mas a gente precisa agora, mais do que nunca, focar na nossa paz interior, na nossa sanidade mental, na nossa tranquilidade. Então, se eu cada vez mais for me conectar com os noticiários, com o que está acontecendo, eu vou estar trazendo aquela realidade de tragédia para a minha realidade, certo? E se do contrário eu deixo aquilo tudo e foco mais em mim, nas coisas que eu tenho que fazer, se eu foco mais em meditar, em fazer um yoga, fazer coisas que agradam a mim, né? Eu vou estar vibrando num outro patamar, eu vou estar vibrando numa outra frequência, eu não vou estar naquela frequência que tá todo mundo do medo, que tá todo mundo, porque você pode ser arrastado por essa frequência do medo, do desespero, do transtorno, do caos, você pode ser arrastado por isso e a gente não quer isso. A gente quer que você esteja com seus fones de ouvido, quer onde você esteja, se você esteja transitando pelas ruas da cidade, por um aeroporto, você coloca o seu fone de ouvido, coloca aquela música que te tranquiliza, que te deixa em paz, e você vai estar vibrando naquela paz, e todas as situações que vão ocorrer ao teu redor vão te levar para uma frequência, para uma realidade de paz, de tranquilidade, que é a qual você está passando, que você está vivendo, que você está frequenciando,
certo? Não importa o caos que está lá fora, tá? Se você está sintonizado com a frequência da paz, da tranquilidade, da alegria, você vai estar vibrando essa realidade, você vai estar colhendo essa realidade para você. Agora, se você estiver conectado, vendo noticiários, vendo, nossa, o quão trágico que foi, todas as cenas, aí você vai estar conectado com essa realidade e você, consequentemente, vai viver essa realidade. Você vai ficar estressado, você vai ficar transtornado, você vai ficar com medo que isso aconteça para você. E o medo atrai, as preocupações atraem aquilo que você não quer para você mesmo, certo? Se você não quer isso, não se sintonize com isso. Se você quer alegria, para onde você for, né, para as pessoas que você estiver conectando, vai se abrir um caminho. Mesmo que aparentemente talvez ele seja um pouco caótico, mas ele vai te levar naquela direção que você está buscando, que é a paz, que é o equilíbrio, né? Que é a alegria. Que nessas vibrações a gente consegue se ajudar e receber ajuda e ser ajudado e, consequentemente, ajudar as outras pessoas. Agora, se a gente ficar muito empático, né, com aquela situação, vamos trocar a empatia pela compaixão, porque na empatia eu não sinto a dor do outro. Eu não quero sentir a dor do outro. Eu não quero nem tentar entender a dor do outro. Eu quero poder auxiliar o outro, mesmo que eu não consiga nem mensurar o tamanho do sofrimento que aquela pessoa está passando. Aí eu consigo auxiliar numa atitude compassiva e não empática demais, entendeu? Porque aí eu tô bem na realidade que eu não tô me conectando com o sofrimento dele, eu não quero me conectar com o sofrimento dele, né? Eu não quero saber daquele sofrimento, mas eu quero poder ajudar de alguma forma. Se eu não posso ajudar com dinheiro, eu vou auxiliar com orações. E nenhum é melhor que o outro, nenhum é mais importante que o outro. Isso é só coisa do nosso mental, né? Que julga, tá? Então, eu vou falar aqui uma lista de coisas que você pode fazer para aí começar a se conectar com a sua sanidade mental e a sua tranquilidade, principalmente focando aqui para as pessoas que têm esse diagnóstico de bipolaridade ou de qualquer outro tipo de transtorno psíquico mental, tá? Então, uma das coisas que eu já falei, meditação mindfulness ajuda muito também, que é a meditação contemplativa. Você pode colocar na tela do seu celular ou uma meditação ou uma imagem de animais passando, de uma imagem de uma paisagem, tá? Ou um áudio relaxante, um aplicativo que você tem, você se conecta com isso, certo? E você conecta para dentro, né? Seja uma música, seja uma imagem que você vai ver, é contemplativo, pode ser com olhos abertos ou com olhos fechados, como você preferir, algo que você conecte dentro de você mesmo. E dentro de você mesmo, você vai encontrar aí essa paz, essa resposta que tanto você busca, porque tudo está dentro da gente. Tudo está dentro da gente. Se você está vendo caos lá fora, é porque tem caos dentro de você. Se lá fora você vê imagens boas, bonitas, belas de paisagem, de tranquilidade, aquilo também é você. Porque tudo é projeção e somos todos um, não só na bondade e na luz, mas também na escuridão e nas coisas que a gente não gosta tanto assim. Não é preciso excluir nenhuma coisa nem outra, ou como se fosse um time de futebol. Ah, eu sou da luz. Ah, não, eu vibro na escuridão. Ah, entendeu? Não precisa disso. Abrace tudo, toda a sua luz, todas as suas sombras. Nós somos feitos de luz e sombra. É uma lei da vida, que é a lei das polaridades. Existe o masculino, existe o feminino, existe o claro, existe o escuro, existe a luz, existe a sombra, existe a abundância e existe a carência. A gente entra numa posição de receptividade, a gente abraça tudo isso, abraça toda a nossa luz, toda a nossa sombra,
a gente aceita que tudo é como é e tá tudo bem como tá. Porque tudo sempre vai migrar para uma evolução. Todos nós estamos evoluindo individualmente, coletivamente, planetariamente. Até nas galáxias, tudo está evoluindo, tudo é pelo movimento, é a lei do movimento, tudo muda o tempo todo. Para gente que recebeu aí alguma vez na vida esse diagnóstico de transtorno, para a gente é muito difícil a gente lidar com a mudança. E como é que a gente lida com a mudança? Aceitando que tudo está bem como está, porque existe uma força maior além de nós, mas também dentro de nós, certo? Que é capaz de lidar com tudo isso. Quem disse que a gente não era capaz? A gente é sim, até muito mais forte do que outras pessoas que nem receberam esse diagnóstico, certo? Então vamos lá. Meditação mindfulness, já falei, tá? Eu sei que você recorre para a medicina alopática, medicina convencional. Eu acredito que você já faz isso, toma remédios e tudo mais. Mas seria muito importante que você também buscasse algum médico da medicina ancestral, da medicina integrativa, se você puder, é claro, né? Se não, possa seguir no seu Instagram contas de médicos que são da medicina integrativa, que falam sobre a medicina ancestral. O que é medicina ancestral? Medicina que tem muito mais história, muito mais sabedoria, muito mais conhecimento, filosofia, apesar de muitas vezes não estar comprovado cientificamente, porque a ciência, como a gente conhece, ela existiu bem depois dos povos ancestrais. Os povos ancestrais têm uma sabedoria, carregam uma sabedoria ancestral dos povos ancestrais, certo? E essa sabedoria está muito conectada com a energia da Mãe Terra, que é o nosso planeta Gaia, né? Nossa Mãe Terra. Então a gente deve conectar mais do que nunca com essas medicinas que nos ensinam muitas vezes que é saudável a gente caminhar com os pés no chão, né, para sentir as energias telúricas, para aterrar, para se voltar mais para dentro. A medicina ayurvédica muitas vezes vai falar da importância da gente se alimentar de raízes, né? Todas as batatas, mas principalmente aquelas de baixo índice glicêmico, né? Que é a batata doce, que é o inhame, que é o cará roxo, o cará branco, que é a cúrcuma, que é o gengibre muitas vezes para dar energia, mas se você já está muito acelerado, o gengibre talvez não seja tão interessante para você, né? Mas se você está na fase de depressão, o gengibre vai sim te ajudar, né? Para você acelerar, vai te dar mais energia para ir para o mundo, para ir para a vida, para enfrentar as coisas, certo? A cúrcuma, que é um dos antibióticos, um dos anti-inflamatórios que a gente tem aí mais potentes, né? Antivirais, antibacteriano, antifúngico, para a gente lidar com as rinites alérgicas, para a gente lidar até com a depressão. A cúrcuma também, ela é muito importante. Você fazer um chazinho dessa planta, que é uma raiz, né? Você também pode mandar manipular na farmácia de manipulação 600 miligramas de curcumina com no máximo ali 10 miligramas de piperina, porque aí essa associação vai te ajudar no teu corpo a te desinflamar, porque esses transtornos, eles são doenças neuroinflamatórias, muitas vezes até conhecidas como a diabetes 3. Hoje em dia a gente tem isso, a diabetes 3 é o Alzheimer, são várias outras doenças neurodegenerativas e os transtornos psiquiátricos, eles são um pezinho já nessas doenças mais graves, que é o Alzheimer, o Parkinson, essas doenças mais neurodegenerativas. É uma
doença que está evoluindo para uma diabetes tipo 3, certo? Então, para que a gente evite isso, a gente vai se alimentando desses alimentos que são potencialmente anti-inflamatórios, tá? A medicina tradicional chinesa também, quem puder recorrer à acupuntura para acalmar, né? Veja bem, analise bem os profissionais que vocês estão confiando a sua saúde, né? Primeiramente, a gente deve delegar a nossa saúde, a responsabilidade maior da nossa saúde é a gente mesmo. E em segundo lugar, tem os profissionais que podem nos auxiliar aí também, tá? Tem a medicina egípcia, a medicina tibetana, tem a linguagem do corpo, tem uma terapeuta, a Cristina Cairo, ela fala muito sobre medicina egípcia tibetana e outros tipos de medicinas ancestrais também. Ela fala muito, 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 muito. Tem vídeos dela no YouTube falando até sobre bipolaridade, como é que ela enxerga pela linguagem do corpo. Então é muito importante a gente ter essa conexão com a natureza, plantar, colocar as mãos e os pés na terra, se conectar, né, com o nosso corpo e com a Mãe Terra, tá? Eu coloquei essas sugestões aqui, eu fiz uma lista. Eu tô falando para vocês em ordem aleatória, mas eu coloquei aqui na primeira delas, a primeira dica, a primeira sugestão para a gente se acalmar e voltar para dentro, para a gente encontrar esse nosso eixo interno, essa nossa força interior. Eu coloquei aqui que a primeira coisa é a gente se conectar com a nossa alma, com o médico da nossa alma, com o nosso médico interior, com o nosso professor interior, com o nosso, queira que você chame de eu superior, ou eu interior, ou eu crístico. A primeira coisa quando você acorda o seu dia é você se conectar com essa força maior, certo? Porque a gente se conectando com ela, você pode encarar que o médico da sua alma seja Jesus. Você pode dizer que o médico da sua alma é Deus, tá tudo bem, ou não sei qual a sua religião, se você acredita em Buda ou Maomé, não sei qual é a sua religião, se você acredita nos mestres da fraternidade branca, se tem tem os irmãos de alma, seus irmãos de alma que você se conecta, os seus irmãos cósmicos, né? Os arcturianos, os pleiadianos, não sei, mas uma força que você considera maior, né? Aí, e que tá dentro de você, que ela não mora fora de você, porque todos, como eu já falei, todos somos um, nada está fora, tudo tá já dentro da gente, e o que a gente vê fora é só uma projeção do que a gente tem dentro do nosso coração e da nossa mente, certo? Então, a primeira coisa a fazer ao acordar, ver como você tá. Respira, sente o seu coração. Faz uma pergunta. O que a minha alma anseia no dia de hoje? O que minha alma anseia ser? O que minha alma anseia fazer? Quem a minha alma deseja encontrar? O que a minha alma deseja encontrar? Como eu tô? Eu tô bem? Faz uma análise como você tá. Certo? Os evangélicos, eles costumam fazer o devocional. Então, o devocional é maravilhoso, porque aí ele faz um estudo bíblico, ele tem a Bíblia, um dos livros sagrados, né? Todas as religiões têm os seus livros sagrados, você pega, você consulta, você que é budista vai consultar o Bhagavad Gita, né? Enfim, você que é espírita vai consultar o Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode fazer como eu faço, por exemplo, eu pego o livro sagrado e eu abro em qualquer página, mas antes eu pergunto, Deus, Jesus, o que é importante eu aprender no dia de hoje? O que é importante para mim? Aí eu pego e abro uma página qualquer, isso se chama bibliomancia, é uma técnica. E aquela mensagem que está ali,
aquela mensagem que você abriu ali naquela página, você lê a página anterior e a página posterior, você vai estudando, vai grafando, aquilo vai ter muitas mensagens para você que você vai estar precisando ali naquela hora, precisamente naquele dia. Então, aquelas mensagens vão te ajudar no teu dia. Você pode escrever também, fazer autoescrita, escrever um pouquinho. Se você teve sonho na noite anterior, escreve aquele sonho. É importante você analisar, você fazer uma correlação do teu sonho com aquela bibliomancia, porque aí você vai encontrar respostas. E você também pode fechar os olhos e simplesmente ver o que chega para você. Se chega uma mensagem, porque ali no vazio também, né, a gente se conecta muito com Deus, muito com a nossa alma, com o nosso eu interior, com o nosso eu crístico, a gente se conecta demais. Então, vai trazer uma mensagem ou vai trazer uma imagem para você. Muitas vezes, quando você faz isso, os seus mentores, os seus guias, os seus anjos de guarda, eles estão ali perto de você para te mandar essa energia, essa luz. Muitas vezes eles podem não conversar, mas eles mandam uma imagem que vai te dizer alguma coisa que, olha, tá aqui a resposta. Ou você vai se conectar naquele dia com aquela imagem, por exemplo, se vê uma imagem de praia, poxa, isso tá querendo dizer que a minha alma, o que meu anjo da guarda pede para que eu vá numa praia, ou para que eu vá numa floresta, ou para que eu vá tomar um banho de cachoeira naquele dia, porque vai ser importante para mim renovar, revigorar as minhas energias. Ou ele vai indicar uma planta pode conversar contigo, sei lá, bardana, uma planta cidreira, uma planta capim-santo, né, capim-cidreira, vai te acalmar, o camomila, alguma coisa que tem na tua casa que vai te ajudar prontamente ali naquele momento, naquele dia exatamente, a energia que você precisa para começar daí o seu dia, tá? Isso foi a primeira coisa que eu coloquei aqui na lista. A segunda coisa tá sono de qualidade, a gente precisa ter um sono de qualidade. Os remédios, eles têm alguns remédios que ajudam, né, a gente nesse sono, né, a se aterrar. É claro que o excesso desses remédios ou a falta deles vai prejudicar a nossa saúde. É por isso que a gente deve, com o nosso médico, encontrar um equilíbrio, um meio termo, porque se estiver demais, se já estiver me fazendo dormir demais, se tiver o meu intelecto está frágil, a minha memória está indo embora, você precisa comunicar ao seu médico dessas coisas que você está sentindo para chegar no meio termo, né? Se a sua tireoide ou outros órgãos, você está engordando demais, porque esses remédios têm efeitos colaterais importantes. E você precisa sempre estar junto ali do seu médico, né? Não só de um médico, no caso para transtornos psiquiátricos, você precisa não só de um psiquiatra, mas você precisa também de um nutricionista, de um endocrinologista fundamental. Se você puder consultar esses médicos numa visão integrativa, melhor para você, né? Que já tem médicos nutricionista da integrativa, endocrinologista da integrativa, né? Ou ortomolecular, ou da funcional. Você busca por esses médicos, que eles vão estar com a mente mais aberta, eles vão estar interligando não só o conhecimento da medicina convencional alopática, mas também eles vão coadunar os dois conhecimentos da medicina convencional e da medicina ancestral. Volto mais uma vez a dizer que para que você consulte um profissional, é muito importante que você, antes de fechar a consulta com aquele profissional, consulte o CRM dele, tá? Verifique o que ele está falando, né? Veja se você tem realmente confiança naquele médico, olhe para o Instagram dele, né? Veja se ele tem um currículo Lattes, se outras coisas, né? Não só o que ele está falando, não só o que está sendo mostrado ali no Instagram, no site dele. Consulte o CRM, tá? É muito importante você consultar o CRM. E você também consultar outras pessoas que tiveram consultas com ele, outras coisas, várias coisas. E você precisa interiormente sentir uma confiança
dentro de você se é naquele profissional realmente que você quer confiar para lhe ajudar, a lhe auxiliar no seu processo de tratamento, no seu processo de cura, tá? O sono, como eu estava falando, um sono de qualidade, a gente precisa ter uma hora certa para a gente dormir, para a gente acordar. A gente precisa ter hora certa para comer, porque com isso a gente regula todo o nosso organismo. Nosso organismo é também uma máquina, né? Ele também é uma máquina. Então, ele é uma máquina, ela funciona por horário. A gente consegue regular uma máquina, né? Regulando esses horários certos, né? Por exemplo, quando você colocou que lá tá na hora de você acordar, você pega, abre a janela, né? Deixa a luz entrar. Se tem pouca luz, você vai ligando as luzes artificiais para o seu cérebro entender que já é luz, já é dia, e fazer a liberação normal de cortisol, porque quando a gente acorda, dá um pico de cortisol que a gente entende ali, que é para a gente acordar, para a gente levantar, para dar força também, para a gente ir fazendo, né, o que precisa ser feito. E a gente precisa ter hora para dormir, estabelecer a hora para dormir, né? Não comer 2 horas antes, não comer e não beber nada 2 horas, até 2, 3 horas antes de você ir para a cama. É importante também, para não ficar levantando toda hora da cama para ir fazer xixi, interrompendo o seu sono, tá? Dormir direitinho, né? Se você não está conseguindo dormir direito, tem algum distúrbio do sono, consulte um médico do sono. Existe já médico do sono, especialista nessa área, tá? Que vai verificar ali a qualidade do teu sono. Mas basicamente, para a gente ter um sono de qualidade, a gente também precisa fazer exercício físico. Qualquer exercício físico que você goste durante o dia, certo? Seja dançar, seja jogar um tênis, seja não sei o que você gosta de fazer, certo? Isso também ajuda no teu sono, tá? Depois eu coloquei aqui uma outra sugestão, é fazer psicoterapia. Aí você escolhe, a TCC ajuda muito, é comprovada cientificamente que ela ajuda muito em caso de transtornos psiquiátricos, mas a psicanálise também tem a sua ajuda e a sua importância. Aí você escolhe, né, qual profissional você se sente mais à vontade de fazer a sua terapia, né? É importante a gente falar, porque quando a gente guarda todos os nossos problemas pra gente mesmo, a gente não consegue encontrar uma saída assim, né? E a gente falando, é como se a gente estivesse confessando. A gente não tem aquela coisa de se confessar pro padre, né? Quando você confessa pro padre, aí você meio que tira aquele pecado seu, dá para ele assim, de alguma forma aquilo é transmutado, né, numa energia de amor, mas aquilo sai de você. E só o fato de você estar ali na psicanálise falando com teu psicanalista, tudo aquilo, né, você ao falar, você consegue encontrar respostas que antes, quando você estava guardando só para si, você não encontrava. Então, por isso é importante você falar, né? Ou você ter amigos, os nossos amigos também são importantes, né? Pra gente falar também, mas a gente também tem que observar que a gente não pode fazer dos nossos parentes, dos nossos amigos, psicólogos, psicanalistas, porque às vezes a gente só tá, né, numa relação ali que a gente pode estar até sendo tóxico com os nossos parentes, com os nossos amigos, a gente vai lá com eles só para falar dos problemas, só para reclamar. Isso a gente deve cuidar, porque tem profissionais preparados para nos auxiliar, que são os psicólogos, os psicoterapeutas, os terapeutas holísticos, todos eles nos auxiliam, certo? Então é importante você ter. Você pode desenvolver a autoescrita também, quando você tem um problema na cabeça, de repente você não tem ali psicólogo, poxa, tá difícil encontrar um psicólogo, mas tem psicólogos que atendem gratuitamente em hospitais públicos, né? Você pode pesquisar, hospitais universitários, sempre tem, tanto da universidade pública quanto da universidade paga. Tem aqueles psicólogos que você pode recorrer aí na sua região para fazer esses tratamentos, certo? Existem também sessões terapêuticas que estão sendo oferecidas gratuitas através de sites.
O Guia da Alma é um portal pelo qual eu sou terapeuta e que está oferecendo terapias gratuitas, e agora eles estão focando para o pessoal do Rio Grande do Sul. Então você também pode aí ser atendido de forma gratuita se você não está com grana suficiente para investir aí num psicólogo, num psicoterapeuta, né? Semanalmente é importante. As psicoterapias, elas são feitas, e as psicanálises são feitas de forma semanal. Toda semana você vai ali e você faz para você estar com a sua terapia em dia, certo? Então você pode agendar lá no site, só entrar site Guia da Alma, procura Guia da Alma e você vai procurar lá com a hashtag SOSRGS ou SOSRS, tá? SOS Rio Grande do Sul. Você vai encontrar lá terapias gratuitas nesse portal do Guia da Alma, tá? Já falei aqui, né, das terapias alternativas holísticas, né? Holísticas porque observam a pessoa como um todo, não só no nível físico e mental, mas principalmente no emocional e no espiritual, tá? Porque nós somos um todo, nós não somos só físico, nós não somos mental. Nós somos corpo emocional e nosso corpo espiritual. Somos um ser integrado, né? Completo. Então, outras terapias que podem te ajudar: massoterapia, shiatsu, fitoenergética, que é o tratamento através da energia das plantas, o reiki. Enfim, tem muitas terapias hoje em dia que podem te auxiliar, tá? Você busca por essas terapias para você ficar melhor, porque a gente, pessoal, não vamos conseguir ajudar as outras pessoas se a gente está mal, se a gente está mal emocionalmente, se a gente estiver mal financeiramente, se a gente estiver mal espiritualmente, a gente não vai conseguir ajudar. A gente vai conseguir ajudar se a gente estiver bem de forma completa. Então a gente busca esse auxílio primeiramente para a gente, e quando a gente estiver bem, conforme a gente vai ficando bem, a gente vai auxiliando os outros, e conforme as nossas possibilidades, não fazer mais além do que a nossa capacidade exige, porque senão a gente fica sem nada, né? E a gente tem que haver um equilíbrio, sempre um equilíbrio. Mesmo dentro desse caos, a gente buscar um equilíbrio dentro de tudo isso, que é o que nos pede esses tipos de doenças, né? Que é um equilíbrio. O equilíbrio, voltando a dizer que o equilíbrio, ele é a homeostase, né? Eles são dinâmicos, né? Você vai sempre buscando, é uma coisa que sempre você vai buscando, você vai se autoanalisando, você vai sempre buscando. Poxa, será que eu tô bem aqui? Ah, mas eu tô bem aqui no trabalho, mas eu não tô bem aqui na parte da minha família. Ou, poxa, eu tô bem legal aqui com a minha família, mas no meu trabalho não tô tão bem, né? E a gente é um conjunto, a gente não é só trabalho, a gente não é só família, a gente é os nossos relacionamentos também amorosos, né? A gente também tem a parte dos amigos, e a gente tem a parte financeira, a gente tem a nossa parte espiritual, a gente precisa dar um equilíbrio aí em tudo isso, tá? E tem técnicas e ferramentas de coach holístico também. Eu tenho uma terapia de coach holístico que também pode te ajudar, tá? Se vocês quiserem, também é só deixar um comentário aqui também que eu entre em contato com vocês, tá? Para administrar tudo isso que parece assim muita coisa, mas a gente precisa ter equilíbrio em todas as áreas da vida para a gente poder prosseguir, né? Que mais? Atividade física, já falei também. Dieta, pessoal, não é uma coisa assim que faz uma dieta aqui e ali. Dieta é uma coisa que você tem que ter como estilo de vida, certo? Para quem teve esses diagnósticos de transtornos psíquicos mentais, as dietas que vocês podem procurar mais informações e que vão ajudar vocês é a mediterrânea, a cetogênica e a low carb, tá? Essas três. Sendo que dentro dessas três, você tem que atentar para açúcar, glúten, tudo que tiver glúten, tudo que tiver leite de vaca. Tudo que tiver leite de vaca. Porque esses alimentos são potencialmente altamente inflamatórios.
Eles são extremamente viciantes, eles são extremamente palatáveis, mas, porém, contudo, eles baixam a tua vibração e fisicamente eles te prejudicam num grau que é astronômico, tá? Então, o máximo que você puder evitar desses 3 tipos de alimentos, açúcar, glúten, tudo que tiver glúten. Glúten tá onde? Na farinha de trigo. Tudo que for feito a partir da farinha de trigo, macarrão, biscoito, bolacha, pão, biscoitos, tortas, massas diversas. Até o alimento que é empanado, ele tem o glúten. Todos os alimentos empanados, esqueci um outro tipo de forma de alimento que ele é lasanha, pizza, né? Tudo que é muito gostoso, assim, a gente deve cuidar. Deve comer o mínimo possível. Se você come isso todo dia, poxa, já vai reduzindo só 1, 2 vezes, 3 vezes na semana. Aí você vai reduzindo cada vez mais. Aí come só final de semana. Aí daqui a pouco come só uma vez a cada 15 dias, vai reduzindo aos poucos, entendeu? Vai fazendo essa redução. Eu sei que é difícil a gente que está acostumado com esses alimentos assim, parar de uma hora para outra, mas você pode fazer isso gradativamente. Ou para você que já tiver uma mentalidade mais forte, faz isso de forma radical, também dá certo, se der certo para você, pode fazer dessa forma, elimina totalmente tudo que tiver açúcar, glúten, leite, né? Mas eu sei que para a maioria das pessoas é difícil, então você pode ir reduzindo aos poucos, como foi o meu caso, eu fui reduzindo aos poucos, né? Até hoje em dia, gente, até no sorvete que você toma, tá lá, tem glúten, né? Esses pão de queijo, essas massas, tudo tem traços ali de glúten, né? Então você vai vendo como você vai fazendo aí, se de forma radical ou se de forma gradual, para você ir tirando, porque são alimentos potencialmente inflamatórios, não só para o teu corpo, mas principalmente para o cérebro. E o cérebro de uma pessoa que ela teve esse diagnóstico de transtorno, o que o cérebro é? O cérebro ele é principalmente feito de gordura. Então, ele se alimenta de gordura, ele se compõe, a estrutura dele é gordura. Então, quando você come e nunca sacia tua fome, alguma coisa de errado tem, certo? Se você come e não está saciando, e só cada vez é um buraco mais vazio, é porque não é desse tipo de alimento que você costumeiramente está acostumado a ter, não é desses tipos de alimento que vão alimentar o teu cérebro. Os alimentos que alimentam, que nutrem o nosso cérebro, são fontes de gorduras boas, por isso que eu indiquei aqui as dietas cetogênica, mediterrânea e a low carb, porque elas são baixas em carboidrato, elas são altas em gorduras e proteínas. Porque gorduras e proteínas dão saciedade para o nosso corpo. Aonde está gorduras boas e proteínas? Em todos os tipos de carne, ovos, tá? Leite, você vai substituir leite de vaca pelo leite, todos os leites de vegetais, leite de aveia, leite de arroz, mas tudo isso que eu tô falando, olha, leite de aveia, leite de arroz, leite de nozes, leite de macadâmia, leite de castanha do Pará, leite de castanha, todos os tipos de castanhas e nozes. Você tomou cuidado para que esses leites sejam orgânicos, principalmente da aveia e do glúten, porque da aveia e do arroz. Esse aqui é o meu menino Didi. Ele quer participar também. Filho, por favorzinho, filho. Coloca ele pra cá. Porque o arroz, pessoal, ele tem ácido arsênico, tá? O arroz que não é orgânico. Então, se você for fazer o leite de arroz, que é bem barato fazer, você faz o leite de um arroz que é orgânico para você. Porque o arroz comum, ele tem ácido arsênico que é prejudicial
que é um agrotóxico que a gente também não quer, né, nem agrotóxico, nem metais pesados, porque isso também inflama e contribui para as doenças neurodegenerativas, tá? Então, é isso. Ovos, abacate é maravilhoso, principalmente para você comer à noite. Abacate e a banana. A banana, ela tem muito carboidrato, ela tem muito açúcar, mas ela também tem um triptofano, que é muito importante para o nosso sono. Então, até na dieta low carb, ela vai também, né? E a cetogênica, ela vai fazer uso principalmente de gorduras boas, de proteínas também, mas de gorduras boas, tá? Como o óleo de coco, pessoal, o MCT, o Brain Octane, que tem para vender por aí. Mas se você já tiver no supermercado aquele óleo de coco, você tomar 2 a 3 colheres de coco por dia. E o azeite também, pessoal, o azeite é maravilhoso. Azeite extra virgem, verificado se ele é prensado a frio, o nível de acidez dele, que eu esqueci agora para falar para vocês, mas verificar um bom azeite, um azeite de qualidade, você tomar também 2 a 3 colheres por dia para você manter o teu cérebro, tá, pessoal? Baixar o máximo de carboidratos, todos os farináceos, arroz, feijão, macarrão, farinha, tudo isso é muito carboidrato, né? E aí ele aumenta a insulina no teu corpo, a insulina, né, vai fazer com que você tenha resistência insulínica e isso contribui para a inflamação do corpo e, consequentemente, a neuroinflamação, que é a inflamação dos nossos neurônios, tá? Então, a dieta que vai fazer bem para todo o nosso corpo, inclusive o nosso segundo cérebro, que é o nosso intestino, né? Que deveria até ser chamado de primeiro cérebro, que a gente alimenta primeiro, né? É o nosso intestino. Proteínas que vão fazer bem são essas dietas que eu falei para vocês e a glutamina, que é um suplemento que você pode aí auxiliar para reparar os danos, tá? A glutamina, ela repara os danos das células das nossas paredes intestinais que foram aí muito danificadas pelo glúten e pelo leite, por esses outros alimentos altamente industrializados, com glutamato monossódico, corantes, espessantes, não sei quesantes, e que a gente deve evitar ao máximo, tá? A dieta vegana e vegetariana, elas são importantes também, desde que não sejam utilizados açúcar, glúten, nem alimentos potencialmente inflamatórios, até mesmo, pessoal, existem vegetais que podem, se forem comidos crus, eles têm uma substância neles que podem ser inflamatório também para a gente, tá? Então, tem aí vegetais, você come, você vai comendo, você observa o que vai fazendo bem ou não para você. Tem uma coisa que você se alimenta e te dá dor de cabeça, tem uma coisa que você se alimenta e que logo em seguida você fica com a barriga estufada. É certo que aquele alimento não é para você, tá? Muitas vezes repolho, muitas vezes cebola, tá? Que nesses vegetais também existem antinutrientes e que às vezes a gente tem que retirar da nossa alimentação se a gente percebe que eles não nos fazem bem, tá? Bom, pessoal, é isso. Atividade física eu já falei, é que tu mais gosta. Musculação é super importante, até para que a gente garanta uma velhice também, uma longevidade maior aí, né, dos nossos músculos. É importante a gente fazer musculação, muito importante também, tá? Então, eu acho que eu falei tudo o que eu, de forma resumida, o que eu venho estudado, o que eu sei, os conhecimentos que eu tenho até agora para auxiliar vocês. Deu um vídeo de mais de 40 minutos, mas eu espero que tenha contribuição aí para vocês. Um grande abraço, um grande beijo e tá tudo bem. Lembra-se, tá tudo bem do jeito que tá. Bipolaridade não é uma doença, é algo natural, tá? Eu considero até como uma neurodivergência e não como uma doença, tá? Porque o universo é assim.
O universo é feito de contrastes. A gente está dentro da lei divina, dentro da lei de polaridade. Existe luz e existe sombra. Existe a depressão e existe a euforia. Existe a alegria, existe a tristeza e tá tudo bem. A gente só precisa encontrar um equilíbrio no meio disso tudo, né? E a gente precisa ver o que essa doença veio a nos dizer, o que ela está querendo nos ensinar, porque toda doença ela é um instrumento de Deus, ela é um instrumento didático de Deus para que a gente possa aprender algo sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, né, sobre os nossos relacionamentos. Então, a gente precisa extrair dali o que será que a bipolaridade está querendo me dizer, o que ela está querendo me ensinar, que eu preciso aprender. Porque no momento que eu aprender isso, pessoal, a doença não vai mais fazer parte do meu corpo. Ela vai me deixar e eu vou ter uma vida saudável. Porque se todos os hábitos, se tudo que eu fiz até hoje me trouxe a essa doença, quer dizer que eu preciso mudar. Preciso mudar meus hábitos, a forma que eu penso, a forma que eu ajo, meus hábitos alimentares, o meu hábito de vida, porque eu estou dando mais valor ao meu trabalho e não estou dando valor ao meu corpo. Então eu preciso aprender isso, preciso tomar novas atitudes, novos hábitos, para que eu possa colher no futuro logo em breve, né, a minha saúde. E todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Porque a mudança não é feita brusca de uma hora para outra, ela é devagarzinho, né, que a gente vai mudando. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem com você, tá tudo bem com o mundo. Estamos todos evoluindo nessa linda transição planetária, porque a gente sim pode ver, pode ser capaz de ver beleza no meio do caos. O caos também tem a sua beleza e a gente pode contemplar na humildade de aceitação pelas coisas como elas são e como elas se apresentam, certo? E com isso a gente se entrega e recebe da vida o que há de melhor, né? O que a gente tem plantado, o que a gente vai colher todo dia, cada dia um pouquinho mais. E é isso, eu deixo com vocês o meu grande amor, a minha grande luz aí com vocês. E tá tudo bem se a gente percebe uma sombra ou outra, um defeito ou outro aqui, tá tudo bem, a gente é perfeito na imperfeição. Eu abraço tudo isso, eu aceito tudo isso e tá tudo bem. Eu vejo o que eu aprendo, eu fico com o aprendizado e sigo adiante. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Eu amo todos vocês, meus amados irmãos.